Olá, queridos, sejam bem-vindos a esse tempo de devocional da Comunidade do Redentor. Espero que você esteja conseguindo seguir a leitura bíblica anual da comunidade para você ser edificado e abençoado pela leitura no complemento desse vídeo devocional diário para que você cresça em intimidade com Deus, no testemunho da sua fé no mundo. Hoje nós estamos em 1 Coríntios capítulo 14 e esse capítulo tem muita intencionalidade do apóstolo Paulo. Eu queria lembrar você que existe uma intenção do apóstolo em colocar o capítulo 12, o 13 e o 14 nessa sequência de conteúdos que ele expõe. Capítulo 12 nós já falando sobre os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo. E aí ele segue dizendo, olha, vocês devem buscar pelos melhores dons. E aí o capítulo do meio, o capítulo 13, fala que esse caminho excelente é o caminho do amor. Ou seja, nós devemos exercitar os dons para o bem comum, por amor às pessoas. E o capítulo 14, Paulo ele vai tentar desmistificar um dom muito buscado pela igreja de Corinto, um dom que era importante para aquela comunidade, mas que estava gerando confusão. É por isso que o apóstolo Paulo fala no final do capítulo 14 que no culto deve ter ordem, porque existia uma confusão de pessoas utilizando os seus dons e atrapalhando o bem comum, atrapalhando a edificação da igreja, de tal forma que ninguém estava se compreendendo, se entendendo. E aqui Paulo fala sobre o dom de profecia e o dom do falar em línguas. É sobre isso que nós queremos falar nesse devocional de hoje, de maneira introdutória. Leia os primeiros versos. Paulo diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Paulo está falando aqui a respeito do dom de línguas, e o dom de línguas é algo que o Espírito Santo nos concede, é uma língua angelical, é algo que nós não compreendemos como uma língua, como o português, o inglês e o francês, mas é uma língua aonde nós somos edificados, aonde o Espírito intercede por nós. Romanos capítulo 8 fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede e codifica o que o nosso coração quer dizer a Deus, e essa é um momento, é uma edificação profunda, pessoal, onde Deus reafirma a sua vontade, o seu querer, a sua grandeza nas nossas vidas. Mas Paulo, ele enfatiza, olha, não fiquem falando em língua se não tem quem interprete, porque a igreja não é edificada, existe só uma confusão e as pessoas não são edificadas. Mais importante é a profecia. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que o dom de línguas é algo dado pelo Espírito, mas não é dado a todos. Como nós vimos já no capítulo 12, nem todo mundo tem todos os dons, Deus dá conforme Ele quer, e o dom de línguas serve para edificação pessoal. E eu motivo você a buscar o dom de línguas, mas o dom de profecia é o dom que nós devemos exercitar na igreja, porque a ênfase da profecia, que é o anúncio da palavra de Deus, a inspiração de Deus para as outras pessoas, para a igreja, para a nossa convivência, visa a edificação, o encorajamento e a consolação. O que nós precisamos como igreja é sermos encorajados pelo Senhor. Nós precisamos ser animados a buscar o Senhor, animados a testemunhar do Senhor. Nós vivemos um tempo muito complexo onde nós precisamos da consolação do Senhor, e a profecia faz isso. Palavras de consolo aos outros, palavras de ânimo aos outros, mas palavras que geram edificação e crescimento. Que o nosso compromisso como igreja seja com o crescimento do outro, seja encorajando a caminhada do outro, cada vez mais centrado em Jesus, cada vez mais buscando o testemunho da palavra de Deus, mas que o nosso testemunho também vá na direção do consolo do outro. Que Deus nos ajude nessa busca pelo Senhor, mas nessa manifestação do dom da profecia. Uma inspiração de Deus para edificar,
encorajar e para consolar. Que Deus assim nos ajude. Amém.